Oi, boa tarde, tudo bem? Eu queria desejar uma boa tarde para vocês que estão aí me vendo. Gostaria de convidar cada um de vocês que está aí para chamar o vizinho, para chamar o amigo, para participar da nossa live. Vai ser algo bem gostoso, eu vou estar falando de algo que realmente tem acontecido. Eu até estava comentando agora, antes da gente começar, que o emocional nosso realmente ele está bem abaladinho. Eu falo assim que a gente tá passando por várias situações que nos deixa, de uma certa forma, turbulentos dentro da gente. Antes mesmo de começar a live, eu falei, Jesus, e aí? Eu sou palestrante, dou palestra, atendo meus pacientes, converso com todo mundo, mas assim, ao vivo eu nunca fiz. Então, se meu emocional queira assim, meu coraçãozinho tá assim aqui, ó. Então, assim, eu quero falar uma coisa bem gostosa, quero fazer uma live para vocês bem gostosa, bem descontraída. O tema da nossa live é desconforto emocional em períodos de isolamento. Bom, o que tem acontecido nos nossos dias? A gente tem observado, a gente vive uma vida normal, nosso dia a dia, e saímos para levar nossos filhos na escola, saímos para trabalhar, almoçávamos, depois voltávamos para trabalhar e depois retornávamos para nossa casa. E de repente isso, de uma hora para outra, foi nos tirado. E aí, agora o que eu fazer? O que eu vou fazer nesse momento? Então, isso, queira ou não, mexe com o nosso emocional. A gente não sabe para onde que a gente vai agora. E a gente está num período que a gente não tem noção do que está acontecendo. A gente não sabe até quando eu vou ficar de quarentena. Eu não sei até quando esse período vai ficar. Então, a gente tem que ter em nossa mente que vai passar. É um período que eu estou isolado, eu tenho que ficar isolado, eu e minha família temos que estar isolado, só que é um período que vai passar. É um período que eu estou em isolamento, mas eu sei que logo eu vou voltar ao normal. Logo a minha vida vai voltar ao normal. Então, assim, o que muito acontece com a gente nesses dias? Se não me engano, acho que tem 3 semanas, vai já para a quarta semana que nós estamos isolados, nós estamos de quarentena. E aí, o que a gente tem feito? No primeiro momento, até que foi assim, nossa, eu vou tirar um tempinho para arrumar meu guarda-roupa, eu vou tirar um tempinho para ler um livro. E aí, o tempo só foi aumentando, o período só foi aumentando. E aí, a gente, se não me engano, a gente vai para a 4ª semana de quarentena. E aí, vem aquele questionamento dentro da gente. E o que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer? As contas estão chegando. E aí muitos não estão tendo dinheiro, então a angústia começa a debater, e aí você começa a ficar angustiado, e aí como é que vai ser meu futuro? E aí você tem que parar, pensar que para tudo existe uma solução, não vamos entrar em desespero, não vamos deixar que esse desespero venha nos atrapalhar a ter uma vida melhor. Então, assim, o que nossas emoções traz pra gente? O que isso traz pra mim? Vai trazer uma angústia. Eu posso ficar muito ansioso. Eu posso, de uma hora pra outra, ficar com raiva. Nossa, mas por que aconteceu isso? Por que vai acontecer isso tudo que tá acontecendo? Aí a gente tem que parar e pensar. Não é só comigo, é com todo mundo. Então, é o ponto básico. Eu tenho que pensar que não é só com a Marinéia. É com o outro, é com o meu vizinho, é com o meu tio, é com a minha tia, é com o Brasil, é com o mundo todo. Então não é só com a gente, entendeu? Então assim, o primeiro passo é algo global. Então eu tenho que entender isso. A partir do momento que eu entendo isso, já fica algo mais tranquilo para mim. Que não é só eu que estou passando por isso. Todo mundo está passando. Então todos nós estamos ficando dentro de casa. E eu reafirma e continua dentro de casa. Quem está indo para fora são as pessoas de frente, são realmente as pessoas que têm que trabalhar, realmente são os médicos, as pessoas que trabalham no supermercado, os enfermeiros, são as pessoas de frente. Nós que não somos, vamos ajudar o Ministério da Saúde, vamos ficar dentro de casa, porque isso, de uma certa forma, eu estou contribuindo para o bem meu e para o bem do próximo, e para o bem do mundo. Então, o que eu tenho que ter em mente? Então, não é só comigo que está acontecendo isso, está acontecendo com todo mundo. A gente observa que é o mundo todo. E aí, depois que eu observo isso, eu vou trabalhar minhas emoções. Eu vou observar o que realmente eu estou sentindo. E aí eu sugiro assim, evita buscar muitas informações.
Porque assim, eu lembro muito da Marinéia nos dias que a gente começou todo esse processo. Eu lembro que a gente teve o nosso seminário das mulheres, disfarça, Lusa, deixa. E aí, o que acontece? E logo naquele período, ali já tava tendo o zuzuzum, talvez não vai ter, talvez vai ter o seminário, e aí todo mundo ficou já em alerta. Eu lembro assim, quando eu cheguei lá, tava álcool para todo lado, então assim, você já começou a perceber algo, foi mudando, as coisas começaram a ficar diferente. Aí, logo em seguida, eu lembro que no domingo, o pastor Oide soltou que não era para ter mais culto. Então, o nosso culto na igreja, o último culto foi no dia, se não me engano, foi no dia 15. E de lá para cá, a gente não tá tendo mais aquela coisa gostosa de estar na igreja, de estar vendo nosso irmão, de estar abraçando nosso irmão. Isso foi nos tirado. Então, assim, vamos começar lá do início, a gente observar o que aconteceu no início. Então, assim, nós não estávamos esperando. E, de repente, a gente começou a falar, não pode mais sair de casa. Eu lembro que o último dia que eu trabalhei foi na terça-feira, foi o último dia que eu trabalhei. E depois a gente não trabalhou mais, eu não trabalhei mais. E aí eu entrei também, Mariné ficou gripada, eu fiquei muito gripada. E aí eu acho interessante, eu vou falar um pouquinho dessa emoção minha, para vocês verem que eu sou psicóloga, mas a gente tem 1 trilhão de emoções dentro da gente. As pessoas falam assim, não, mas a psicólogo tem, gente, a gente tem tudo isso, a gente passa por momentos assim de aflições, momentos de angústia, então isso acontece. E aí eu fiquei gripada, e aí veio aquela coisa em mim. Aí é o que eu tava falando quando eu quero dizer para vocês, quando no início, como tudo aconteceu, das informações. Aí, como eu fiquei gripada, eu fiquei super preocupada. Falei, nossa, e aí, agora? Como é que vai ser? Eu tô gripada. Aí eu falei, gente, será que é? Aí a primeira coisa que eu fiz, a Marinéia, instalei no meu celular aquele coronavírus no sistema SUS. Aí fui lá, fiz todas as perguntas lá, fiz se eu tive contato, se eu viajei pra fora. Opa, não viajei pra fora. Se eu tive contato, como também não tive. Aí eu me acalmei mais. E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, esse tanto de informações que tá me dando, tá me prejudicando. Então eu vou cortar. Literalmente eu cortei. Vocês observam como que as nossas emoções começam a ser trabalhado? Se a gente não tiver esse controle, a gente pilha, literalmente. Então eu falei assim, eu comecei a ficar assim, nossa, eu tô, não tô. Aí de repente o Samuel ficou, e de repente o Samuel pegou gripe, aí o Rafael pegou gripe. E aí minha mãe me ligava, Marinéia, você não vai vir aqui não? Eu falei, mãe, olha o cuidado que a gente tem que ter, gente. A gente pensa assim que a gente não tem. Os idosos, vamos falar um pouquinho das emoções deles também. Depois eu volto para dar continuidade no meu raciocínio aqui. Os idosos, nesse momento, eles estão sentindo, muitos deles estão sentindo abandonados. Por quê? Porque a casa dos avós sempre era cheia. Eu não saio da casa da minha mãe. E de repente eu tive que ausentar, porque eu estava gripado. E meu pai e minha mãe pessoas de risco, são idosos. Então, assim, eu explicava, a Mariné explicar isso, não, mas vem, fica distante, não tem problema. Falei, mãe, não é muito bem isso, mãe. É perigoso mesmo eu estando gripada, eu passar uma gripe pra senhora, isso pode trazer um monte de coisa. Então, resumindo, minha mãe ficou super chateada. Minha mãe falou, não, mas eu tô ficando sozinha, ninguém tá aqui comigo, vocês me abandonaram. Eu falei, mãe, não é um abandono, mãe, ninguém tá abandonando ninguém. É um período que realmente a gente tem que ficar isolado. Então, pra que serve o celular? Pra que serve a internet? Pra gente poder conversar. Hoje chegou esse período da gente poder estar usando isso, pessoal. Sabe? Lembra quando a gente saía e a gente ia pra um restaurante, a gente ia pra uma pizzaria, a gente ia pra qualquer lugar e aí de repente a gente sentava e a gente até brincava, vamos largar o celular, larga o celular de lá. Por quê? Porque a gente estava naquele momento gostoso, né? Comunhão uns com os outros. E de repente isso foi tirado. Aí o celular hoje pra gente, talvez também não tenha tanta importância. Por quê? Porque, na verdade, nós somos ser humano, nós gostamos de estar junto com o outro, né? Abraçar, beijar. A gente gosta disso. E hoje a gente não pode fazer isso. A gente sabe que é só um período, vai passar. Então a gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que ter essa tolerância. Então assim, minha mãe, ela até que graças a Deus ela entendeu. Aí depois que eu melhorei da gripe, o Samuel melhorou, o Samuel pegou bronquite. Então assim, ele era do grupo de risco por devido à bronquite. Então assim, a gente ficou realmente isolado aqui.
E depois a gente começou, aí eu voltei, fui na casa da minha mãe, tô indo na casa dela, mas bem esporadicamente, porque a gente sabe disso, a gente tem que ter esse controle. Então, controlar nossas emoções é olhar para dentro de mim, ver o que está acontecendo comigo e tentar trabalhar isso dentro de mim. Por quê? Porque vai ter hora, vai ter momento que falar assim, meu Deus do céu, que desame, hoje vai acontecer as mesmas coisas, o mesmo dia, ontem aconteceu isso, hoje vai acontecer de novo, e aí? Então, a gente tem que fazer rotinas, vamos fazer rotina dentro de casa. Eu sei que muitas pessoas que trabalhavam fora, hoje não tá podendo trabalhar, tem que ficar dentro de casa. Então, vamos fazer uma rotina gostosa. Você que trabalhava, saía para fora, vamos fazer a mesma coisa, vamos trabalhar dentro de casa. Agora, se realmente o seu serviço não tem como fazer dentro de casa, vamos arrumar coisas pra gente poder estar fazendo, sabe? Uma das maiores preocupações hoje, que a gente observa, nós psicólogos, é a grande fragilidade que as pessoas estão. Por quê, gente? Você que tem uma família, você que trabalha, a mulher sai para fora para trabalhar, o homem sai, tem seus filhos, na verdade a gente não tinha contato. A gente tinha nossa família, todo mundo estava junto, mas a gente não tinha aquele contato constante. O pai vinha, trabalhava, o pai estava presente, a mãe vinha, almoçava, tudo dia, mas a maior parte dos filhos fica com outra pessoa, não fica com o pai e com a mãe, o esposo não tem muito contato com a esposa, então assim, era o cotidiano nosso. E de repente, você teve que entrar para dentro da casa. Todo mundo entrou, tudo se fechou e hoje eu tenho que conviver com todo mundo. E de repente essa convivência está trazendo conflito. Gente, está trazendo muito conflito. Eu fico observando assim algumas coisas, eu falo, realmente, nós não estamos acostumados a conviver com o outro. Mesmo que o outro seja o meu esposo, mesmo que o outro seja meu filho. E de repente esses conflitos estão surgindo. Aí, se a gente ligar a televisão, no jornal sempre vai aparecer o quê? Os seus maridos batendo nas suas esposas. Eu tenho certeza que no nosso meio não acontece isso, em nome de Jesus. Eu creio nisso, mas isso está acontecendo. Se você ligar a televisão, quantas denúncias está tendo? Por quê? Porque eu não era acostumado. Eu era casado, mas eu não era acostumado a conviver com o outro. Eu não era acostumado a conviver com meus filhos. Quem convivia com meus filhos, talvez a avó, o avô, talvez a empregada, talvez a babá. Não tinha essa convivência e hoje eu tenho que conviver com meu filho. Hoje eu vejo que meu filho tem necessidades. Hoje eu vejo que meu filho precisa do meu carinho, do meu amor. E muitas vezes eu não sei lidar com isso. Eu não sei transmitir isso pro meu filho. Tá vendo a confusão que tá acontecendo na nossa cabeça? O que esse vírus, o coronavírus, veio fazer? Aí de repente, se a gente olhar muito para esse lado, para um lado vai ser bom, no sentido de que, pessoal, a convivência, eu tenho certeza que vai melhorar muito dentro de casa, porque você vai acabar convivendo com o outro, você vai olhar o outro de uma forma diferente. Porque conviver, eu falo assim, nossa, eu convivo com meu marido, eu convivo com meu filho, mas era uma convivência esporádica, era de manhã e à noite. E muitas vezes não acontecia no horário do almoço. E agora você tá vendo ele todo dia, toda hora, e de repente fala, meu Deus. Esse dia atrás uma colega minha ligou pra mim, ela falou assim, Marilé, o que eu faço da minha vida? Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu não dou conta mais de conviver com meu marido. Eu falei, como assim? Não dá conta? Não dou, eu tô louca, tô desesperada dentro de casa. Eu falei, calma, espera aí, você é psicóloga, você tem que controlar essas emoções suas. Não, mas eu não suporto ele dentro de casa. Eu falei, não é bem assim, agora você tem que conviver com ele. Aí a gente começou a conversar, ela falou, realmente, agora a convivência vai ter que ser diferente. Agora é convivência, um unido com o outro, um entendendo o outro, um tentando compreender o outro. Vocês percebem, então, o que isso tudo está acontecendo? Como que as nossas emoções começam a ficar com esse contexto todo que eu estou falando para vocês? Então, se eu não souber olhar para dentro de mim e perceber que esse conteúdo vai trazer consequências ruins para mim, fica difícil. Então, assim, voltando lá no início, para a gente poder tentar fechar tudo esse raciocínio que eu estou tendo com vocês. Voltando lá para aquele início, quando eu estava falando para vocês de várias informações. Então, vamos nos policiar com as informações que a gente vê. Porque, de repente, quando eu começo a ver muitas informações, o que vai acontecer comigo, Marinéia? Eu até fiz um resumo aqui, mas quem me conhece nas minhas palestras, eu faço um tanto de coisas. De repente, eu não uso nada.
Acho que é só o amuleto que a Mariné tem na mão mesmo pra falar assim, ó, eu tenho aqui, se acontecer alguma coisa, eu tenho aqui. Mas o que acontece com várias informações? Gera ansiedade em mim, gera um estresse. E essa ansiedade, ela vai gerar um monte de coisas na minha cabecinha aqui. Principalmente, eu começo a ter várias informações e essas informações não se junta com a outra. E começa a ter a gente vê que nas redes sociais tem muito fake news, tem muita coisa que realmente não é necessário a gente ver. E aí, o que acontece? Essas informações vai gerar um gatilho em mim. Esse gatilho vai gerar em mim um pensamento. Vamos supor que eu estou dentro de casa com o meu marido, ficou um tempo e de repente o serviço que ele fazia voltou novamente agora a funcionar. E aí nós estávamos nós três aqui e de repente ele teve que sair. Aí com esse várias de informações que eu estou tendo dentro de mim, o que vai acontecer? Meu Deus, ele vai sair para trabalhar agora. Aí eu começo a pensar. Ele vai para a rua e na rua ele vai encontrar um monte de gente. E a gente sabe que tem muitas pessoas assintomáticas. O que seria assintomático? São pessoas que podem ter o vírus e não ter sintoma nenhum. A gente fala isso de assintomáticos. E de repente ele vai estar lá, vai estar fazendo um monte de coisa e vai voltar para casa. E aí esse pensamento gera um sentimento na minha pessoa de incapacidade, de até mesmo de raiva, mas por que isso tem que acontecer com a gente? Mas por que esse vírus está acontecendo? Então começa a gerar um monte de sentimento, de irritabilidade, você começa a ficar nervosa, você começa a ter um monte de pensamento ruim. E aí, esses pensamentos vai gerar um comportamento em você. E esse comportamento vai fazer com que você comece a ter discussões, vai fazer com que você comece a ter dificuldade para tomar decisões, vai gerar uma confusão na sua mente. Então, por isso, eu falo para vocês, toma cuidado. Então, saiba filtrar o que entra dentro de você, o que realmente você está vendo. Então, começa a filtrar, começa realmente só ver notícias uma vez por dia. Isso eu estou falando, mas vocês já devem ter ouvido milhões de pessoas já falar isso para você. Então, o que a gente também pode estar fazendo para trabalhar com nossas emoções? O que a gente pode estar? Evitar pensamentos pessimistas. O que é esse tipo de pensamento, Mariné, pessimista? Seria assim, nossa, mas e agora? Nós sabemos que está acontecendo no mundo todo, a economia vai ficar ruim, tudo está ruim, e aí como é que vai ser quando isso acabar? Gente, vamos pensar coisas positivas, vamos pensar que o que está acontecendo é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, não é só com você, é no mundo todo. Nós sabemos que vai ter sim prejuízos em várias áreas, nós sabemos que vai acontecer pessoas desempregadas, vai acontecer, mas nada isso nos impede de pensar que um novo mundo vai surgir. A gente tem que ter esperança de uma vida melhor, de um dia melhor. A gente sabe disso, nós que acreditamos em Deus, nós que confiamos em Deus, nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, se isso tudo está acontecendo, para tudo tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos ter fé, vamos ter pensamentos positivos, que isso vai passar. Eu sempre falo para as minhas pacientes, meus pacientes, o quê? Viva um dia de cada vez. Então vamos viver um dia de cada vez. Vamos viver o dia de hoje, aproveitar esse dia de hoje, acordar cedo, tomar um café gostoso, fazer o que você tem que fazer, olhar para o seu filho, brincar com o seu filho, vamos resgatar. Eu sempre falo assim, eu até fiz um vídeo para nossas crianças, vamos resgatar as brincadeiras, aquelas brincadeiras antigas, lá atrás, que muitas vezes nossos filhos nem conhecem, nem sabem, então vamos resgatar. Então eu peço o quê? Vamos ter paciência, vamos ter calma nessa hora, não vamos entrar em desespero, porque se eu entrar em desespero, vai ficar tudo ruim, vai ficar tudo difícil, então vamos ter calma. Então quando eu volto lá, vamos voltar lá para aquela mulher lá que eu falei para vocês, que o marido saiu para trabalhar. Se ela não tiver, saiu para trabalhar e ela tem aquele monte de pensamento que ele pode ficar doente, pode trazer doença para ela, doença para o filho, doença para a filha, e vai virar um caos. A mente dela vai virar um caos tremendo. Então, tenha controle.
lembra que isso que está acontecendo não está nas nossas mãos. Nós não temos controle disso, mas você tem controle de você. Você tem controle dos seus sentimentos. Você tem controle de permitir o que pensar, o que falar. Então, assim, tenta trabalhar isso dentro de você. Tenta trabalhar essas questões. A gente sabe que a pessoa que tem ansiedade, se ela não buscar ficar controlada, não buscar ficar tranquila, vai só piorar. A pessoa que tem transtorno do pânico, se ela não tentar ficar tranquila também nessa situação, ela pode ter crises fortes, um medo exagerado que vai fazer com que ela tenha ataque cardíaco. Então, assim, tem várias coisas que nós podemos fazer. Eu sei que não é fácil para ninguém. Eu mesmo, muitas vezes, tem dia que eu entro assim e falo, meu Deus, e agora? Como é que as coisas vão acontecer? Eu fico preocupada, muito preocupada, eu estou preocupada. Só que se a Mariné entrar em desespero, como é que vai ficar o Rafael e o Samuel diante dessa situação? Porque, queiram ou não, eles observam, as pessoas que estão do nosso lado, eles observam nós. Então, assim, como é que eles vão ficar diante da situação se eu, Mariné, entrar em desespero? Lógico, gente, eu estou preocupada, não tem como a gente não ficar preocupada diante dessa situação. Mas, se eu não controlar minhas emoções, se eu não controlar essa angústia, esse medo, essa raiva que eu tenho do mundo, por que está acontecendo isso tudo? As coisas só vai ficar difíceis, as coisas só vai piorar. Então, assim, o que eu peço para vocês nesse momento? Muita calma, muita tranquilidade. Viva um dia de cada vez. Não tenta ficar preocupada com o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Deus é muito claro quanto a isso. Então, Eclesiastes 3:3 fala que existe tempo para tudo nessa terra. Então, se isso está acontecendo, é o tempo de acontecer. Não vamos colocar culpa em ninguém, não vamos achar culpado, porque nesse momento a gente não vai achar culpado em lugar nenhum. O que a gente precisa ter é muita tranquilidade. Abre, né? Mas é fácil falar que tem tranquilidade, se eu tenho um boleto para pagar, se eu tenho água para pagar. Todos nós temos, é isso que eu quero que você entenda. Nós estamos vivendo uma situação mundial. Todos nós estamos passando por isso, não é só você, é mundialmente. Então todos nós estamos passando. Se todo mundo entrar em desespero, se todo mundo entrar em colapso, o que vai virar o mundo? Só Deus realmente, né, para ter misericórdia. Então vamos ter isso em nossa mente, vamos controlar todos esses sentimentos que tá batendo em nossos corações, que tá batendo em nossas mentes, vamos dar prioridade. E assim, eu acho muito interessante, eu sempre tento fazer isso comigo mesmo, principalmente quando eu tô nesse momento assim, que eu fico muito preocupado, o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer no futuro, eu expiro e expiro. É um processo de relaxamento. Isso, quem é meus pacientes sabe que eu falo muito isso para eles. Então tenta, sabe, ficar tranquilo, soltar devagarzinho, puxar e soltar, ajuda muito, porque assim, quando eu começo a fazer isso, eu paro para pensar, porque muitas vezes, tá acontecendo tanta coisa, a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça que a gente não para pensar, opa, deixa eu pensar, deixa eu imaginar, sabe, deixa eu pensar, o que eu posso fazer. Eu acho interessante aqui no condomínio onde eu moro, e eu participo do grupo do WhatsApp aqui, do grupo do condomínio. E aí eu vejo assim, muita gente, um reclama do outro reclama do vizinho, outro reclama do outro. E aí você olha assim, como que as indiferenças se batem uma com a outra. E assim, e aí eu percebi, esse tempo atrás, foi semana passada, uma mulher falou assim, gente, vamos parar de ter essas picuinhas no grupo, vamos unir nossas forças, vamos ver o que o meu vizinho está precisando, porque talvez o vizinho que está do meu lado aqui, ele está precisando de alguma coisa, vamos ver o vizinho do outro lado que está precisando. A gente pode unir nossas forças sim. E eu falo para vocês, vamos unir nossas forças. Talvez você não tenha condição de visitar seu avô, de visitar sua tia, por esse isolamento que a gente está vivenciando, né, que a gente realmente não pode sair de casa, mas vamos ligar, vamos falar, vamos interagir, gente, as redes sociais estão aí para a gente poder fazer isso, não vamos nos bloquear, não vamos nos fechar, não vamos deixar que esse momento nos deixa deprimido, nos deixa cabisbaixo, vamos saber que um novo dia tá para nascer e um novo amanhã, e o dia de amanhã pertence a Deus.
Deus. Então Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para você, o melhor para mim, o melhor para cada um de nós. Se nós começarmos a trabalhar em cima disso, lembrando que lá fora está acontecendo um tanto de coisa, a gente sabe disso. Mas se nós começarmos a trabalhar em cima disso, começarmos a trabalhar que a gente consegue, a gente dá conta, trabalhando todos esses conteúdos internos a convivência vai ficar melhor dentro de casa com seu marido, com seus filhos. Até mesmo você vai começar a perceber que no meio disso tudo você consegue tirar algo proveitoso, sabe? Eu li 3 livros que estavam na gaveta da Joyce Meyer, li 3 livros dela que estavam aí, que eu comprei já tem mais ou menos uns 7 meses e estava guardado. Fui ler os livros. Então, assim, eu sei, assim, nós mulheres, cá entre nós, a gente está trabalhando muito mais, não tá? Do que antes. A gente trabalhava fora, a gente fazia muita coisa, mas quando a gente chega pra dentro de casa, quando você fica só em casa, meu Deus, eu nunca vi tanto copo, eu nunca vi tanto prato, eu nunca vi fazer tanta comida na minha vida, principalmente eu falo, meu Deus, como as coisas acontecem. Gente, esse é o nosso dia a dia, a gente tem que rir disso tudo, por quê? Porque isso é uma maneira, eu falo pra mim, eu tô tirando uma experiência muito grande na minha vida, que é o momento que eu tô cozinhando pro Rafael, pro Samuel, olha que lindo. É muito lindo isso, eu tô fazendo coisas com meus filhos, porque assim, eu não tinha tempo, era muito corrido, era um corre-corre, levava o menino na escola, voltava pro serviço, o serviço pegava o menino, ia pra clínica, então aquele corre, tinha tempo aqui em casa só de fazer lanche pra eles à tarde. Quando chegava de noite, a gente fazia alguma coisa. Hoje não. Aí o Rafael virou pra mim e falou assim, mamãe, eu tinha esquecido de tanto que a sua comida era gostosa. Se o Voltaire estiver vendo, ele vai falar, realmente, Marinéia. Então, assim, gente, é isso que eu falo pra vocês. Então, assim, nesse momento que a gente tá vivendo, não é tão bicho-papão, não é tão monstruoso assim, não. Vamos aproveitar esse tempo. Eu sei que nós mulheres estamos trabalhando muito mais, porque a gente tem que arrumar a casa, tem que trabalhar dentro de casa, igual eu tô trabalhando dentro de casa, eu tô fazendo atendimento online. Então, assim, a gente trabalha muito mais, mas assim, a gente tem que tirar esse proveito. Aí, o que a gente pode fazer? Vamos pôr o marido para trabalhar também, não vamos? Vamos pôr os filhos também para varrer a casa, para lavar vazia, para ajudar a gente. Isso vira uma comunhão, isso fica gostoso dentro da família. A gente não pode esquecer disso, porque assim, quando eu trago meu marido para perto de mim para me ajudar a fazer a comida, eu tô interagindo com ele. Quando eu trago meu filho, eu tô interagindo com ele. E muitas vezes isso não acontecia. Você chegava nervosa, ele chegava nervoso, cada um ia pro seu canto, tomava banho, aí comia lá e tará, voltava e dormia. Acabou o tempo. Aí no outro dia começava tudo de novo. Começava tudo no automático. Então, quem sabe esse tempo tá sendo um tempo para você conhecer mais a sua esposa, conhecer mais o seu esposo, conhecer mais seus filhos, dar mais atenção para os seus filhos. Então, assim, não vamos permitir que as emoções negativas tomem conta da nossa vida. Vamos tirar disso tudo um proveito de quê? Que eu posso conhecer a pessoa que está do meu lado melhor ainda. Que eu posso, a gente não vai fazer aquilo que, como se diz, que a gente tá vendo na televisão, né? Briga com o marido, briga com mulher, briga com o filho, faz esse tipo de coisa. Não. Vamos fazer de forma diferente. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Vamos amar mais o que tá do nosso lado, vamos amar mais o próximo. Uma coisa muito importante, quando eu tava falando do grupo aqui, do WhatsApp aqui do condomínio, que eu achei super interessante. Vamos ver o que o meu vizinho está precisando. A gente pode fazer isso. Vamos ver na nossa igreja. Talvez a sua igreja, o celeiro está vazio e você tem condições de dar 1 quilo de arroz, você tem condições de dar 1 quilo de feijão. Vamos, agora, nesse momento, a união faz a força. Vamos nos unirmos uns com os outros. Porque se a gente fizer isso, a gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir passar por toda essa dificuldade, por toda essa problemática que a gente está vivenciando e vamos conseguir vencer. Mas se a gente não unir nossas forças, se a gente ficar no individualismo, ficar só voltado para mim mesmo, vai ser meio complicado. Então, chegou a hora de nós unirmos nossas forças, nós unirmos as nossas forças com o seu marido, com o seu cônjuge, se unir suas forças com os seus filhos, com ligar para sua tia que é bem de situação, tia, ó, na minha igreja está precisando, tia, ó, meu vizinho está precisando, só tem condição de dar alguma coisa? Se ela tiver, se você tá legal, se você tá bem de saúde, vai lá e busca, entrega na sua igreja, entrega pro seu vizinho, porque, irmãos, agora é o momento de unirmos as nossas forças, de estarmos juntos uns com os outros e fazer diferença no mundo. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Eu acho assim que
As emoções estão aí realmente, todos os dias nós temos ela, mesmo fora dessa pandemia, a gente está aí, todos nós temos emoções. Vamos saber trabalhar ela, vamos saber trabalhar essas emoções. Quando você perceber que você está muito irritada dentro de casa, está nervosa, não desconta no outro. Eu sempre falo assim, quando alguma paciente minha chega e fala alguma coisa, eu falei, faz o seguinte, vai lá pro seu quarto, pega o travesseiro e dá muito soco no travesseiro. Por quê? Porque aí você está colocando para fora, você não vai descontar no outro, o outro nunca vai ter, não, ele não tem culpa do problema que está acontecendo com você, entendeu? Eu sempre falo assim, a gente fala assim, o que o ansioso, ele tem muito o que o ansioso? Ele pensa muito no futuro, né? Aí ele cria um monte de coisa na cabeça dele. E o outro que está do lado dele não sabe nada do que está acontecendo na cabeça dele. Aí ele quer que o outro descubra o que ele está pensando para que faça aquilo que está nele. Isso não vai acontecer. É você que está pensando, o outro nem imagina, nem sonha que está passando na sua cabeça. Então, assim, vamos trabalhar esses comportamentos. Ficou irritado, ficou nervosa, ou você ficou nervoso, tenta trabalhar isso dentro de você, não desconta na pessoa que está do seu lado não, ainda mais agora que a gente está convivendo, a convivência está muito junta, então não desconta não. Meu bem, não tô bem agora não, deixa eu ir lá pro meu quarto, deixa eu deitar lá, deixa eu colocar as pernas para cima, depois a gente conversa, porque se você descontar no outro, vai ter várias coisas ruins, um vai sair machucado, ou você vai ficar chateado, e o filho também, a filha também. Então vamos saber trabalhar nessa hora, vamos saber lidar com as nossas emoções, vamos saber lidar com essas coisas, com esses pensamentos negativos, vamos transformar em pensamentos positivos, porque se a gente fizer isso, a gente vai saber lidar com esse momento. E lembrando, nunca esqueça, vai passar, nada é para sempre. Vai passar, esse período vai passar, ele não vai ficar constante. Eu sei que está um período longo, talvez possa prolongar mais, mas a gente tem que ter uma esperança. A gente sabe que